Será que assistir campeonatos de Honor of Kings vai fazer você ser um jogador melhor? Ou será que não muda em nada, é perda de tempo total? Tem uma galera que eu tenho certeza que iria na segunda resposta, dizendo que não, assistir pro player jogando não ajuda em nada, é perda de tempo. Mas na verdade não é bem assim. É claro que tem algumas coisas que tu não vai conseguir aplicar na sua ranqueada, porque você tá jogando solo, você não tá em comunicação, muitas vezes você tá com 4 jogadores do seu lado que não sabem nem o básico do game, mas existem algumas coisinhas assim que você pode aplicar no seu jogo e isso vai fazer você se tornar um jogador muito melhor e consequentemente subir de ela um pouco mais fácil no jogo. E é claro que eu vou te falar todas elas nesse vídeo. Então ó, já deixa aquele likezão pra fortalecer, se inscreve no canal se não for inscrito. E let's bora! A primeira coisa que você aprende quando tá assistindo os pro players jogando são as builds que eles usam. No caso do Choque BR, que é o Campeonato Brasileiro de Honor of Kings, você não tem um site para ver quais builds que eles utilizaram, então o único jeito é ou você assiste a partida, ou então você vai pro final da partida e vê ali nas estatísticas quais são as builds que eles usaram. Mas tem um problema nisso. Você só acelera o vídeo, vai pro final e copia a build dele, provavelmente você vai aplicar essa build em situações erradas e isso vai fazer você perder as partidas. Quando você está assistindo um jogo, você consegue entender algumas coisinhas e ver por que ele buildou, o que tinha no time adversário. Tudo isso é falado também na narração, nos comentários. Aliás, se você assiste as watch parties aqui com a gente tá fazendo todos os finais de semana, a partir das 1 da tarde, às vezes um pouquinho antes, transmitindo todos os jogos do Campeonato Brasileiro, fazendo o L para nossa Super Loops. Você já percebeu aí que a gente tá sempre comentando algumas coisinhas das builds, por que o tal jogador fez isso, por que ele fez aquilo, por que ele colocou esse item naquela situação de jogo. Tudo isso te dá uma noção muito melhor para você saber quando fazer os itens. E vai por mim, tem muita gente nesse jogo que negligencia demais esse lado e acha que é só fazer as builds recomendadas que tá tudo bem. É de verdade, a não ser que você seja um jogador monstruoso que tá subindo de elo a milhão fazendo qualquer build, que eu imagino que não seja o seu caso, você vai precisar sim usar todas as armas que tiver ao seu favor e builds corretas vão te ajudar a ganhar mais partidas, porque não tem como. Se você tá com os itens corretos, você dá mais dano ou você tanca mais dano, você faz melhor o seu papel no jogo e é claro que isso vai fazer uma baita diferença, principalmente nas lutas, às vezes até mesmo no 1v1, as runas que você tá usando. Tudo isso coloca uma camada a mais no seu gameplay para que você possa ter mais chance de ganhar. E no final é isso mesmo que a gente quer, né? Aumentar ainda mais a nossa chance de ganhar. Outra coisa que ajuda bastante quando você está assistindo um campeonato é que você comece a escolher heróis melhores nas suas partidas. Isso vale para heróis que estão no meta, mas principalmente você escolher os melhores heróis que se encaixam para aquele jogo que você está jogando. Tem muita gente, talvez você seja um desses, se você for um desses, deixe nos comentários para eu saber, que escolhe o herói antes da partida começar. Então você fala assim, essa partida eu quero jogar de Erin. E aí o jogo começa e já pede lá Erin first pick, pega ela independente de qualquer coisa e tá felizão. Ou então você nem olha o que tá acontecendo em volta, você só pensa no herói que você gosta e seleciona ele. Isso a longo prazo vai te dar muito problema, porque quanto mais você sobe de elo, mais os jogadores começam a ter noções de matchups, começam a ter noções de composições. Se você tá com um herói que tá numa situação bem ruim naquele jogo, você vai perder mais jogos por isso. Pensa num caso onde você pegou um herói que faz uma coisa X, enquanto a sua comp toda quer fazer uma coisa Y. Vocês não vão se encaixar na partida, não vai ter sinergia. Ou então você pegou um herói que você gosta de jogar, que você estava afim de jogar, mas do outro lado apareceu 2, 3 escolhas que são extremamente counters do herói que você pegou. Ou então é uma comp que é difícil de você jogar, de você fazer o seu papel. Cara, você não vai conseguir fazer nada, você vai perder aquele jogo, vai ficar culpando todo mundo, quando na verdade você já começou errado no draft, porque você não fez uma leitura, ou você só pegou o que você queria jogar e perdeu a partida, muitas vezes sem entender, só olhando para os frags e saindo culpando todo mundo, tá? Então tem muita gente que perde o jogo antes mesmo da partida começar, porque já escolheu errado, e quando você assiste um campeonato, você vai entendendo, você vai pegando um pouco mais essas noções de counters, de pegando outras coisinhas aí, que vai te dar uma noção muito melhor para você escolher um herói mais adequado aí pro seu jogo na ranqueada. E aproveitar que a gente tá falando do competitivo, eu tô fazendo um sorteio lá no meu Insta pra galera que tá dando palpites ali de quantos pontos a nossa Loops vai fazer no final de semana. Então você tem de 0 a 6 pontos, você vai lá nos comentários, deixa quantos pontos você acha que eles vão fazer, e os ganhadores, né, as pessoas que acertarem quantos pontos a gente terminar, são 2 jogos no final de semana, vão concorrer ao sorteio de uma skin épica. Então se você tiver uma noçãozinha aí, der uma analisada de como as coisas estão rolando, você pode jogar um palpite lá, ou se você não entende nada, fica tranquilo, só joga o número lá, participa, porque numa dessas você ganha uma skin de bobeira e assistindo jogos com a gente, resenhando e tudo mais, enfim. Vou deixar o link pra você aí embaixo nos comentários, clica nele, vai lá e participa do sorteio. E outro ponto positivo que você tem quando assiste os campeonatos é entender mais sobre matchups. Eu comecei a falar um pouquinho disso antes e a gente desenvolve um pouco melhor agora. Matchups são basicamente os confrontos. Vamos dizer que você joga na rota superior, você pegou um Byron e o adversário pegou uma Charlotte.
aquela ali vai ser só matchup, Byron contra Charlotte. É claro que vai ter outras coisas, vai ter ganks, vão ter outras coisas envolvidas, mas o mínimo que você precisa fazer é entender como funciona o seu 1v1, porque você vai trocar com ela diretamente, não adianta você não saber o que você faz, quem ganha a troca, quem não ganha, quem é mais forte nos níveis 1, 2, 3, quem que começa a ganhar no nível 4, quem tem pressão de rota. Se você não entende nada disso, você vai ficar jogando ali no aleatório, e a longo prazo, de novo, quanto mais você subir de elo, mais você vai ser cobrado por não entender isso. Quando você assiste uma partida no campeonato, você vai entendendo que os heróis, eles têm esse lance de counter, de heróis que são melhores contra os outros, e o time tenta sempre ficar uma vantagem melhor. Então, se o mid laner pegou tal herói, é bem possível que o outro mid tente pegar um herói que seja bom contra aquele ali. Aí o lado azul, o atirador escolheu lá uma Lady Sun. O lado vermelho, o cara vai tentar escolher um herói que seja bom contra a Lady Sun. É claro que não é só isso, você vai levar em consideração a proposta da sua comp, o que tem no time adversário, tem outras coisas que você tem que levar em consideração. No competitivo isso acontece. Mas esses duelos, essas matchups, você vai entendendo um pouco melhor quem é bom contra quem assistindo campeonatos. E também assistindo o jogo, você vai vendo quem troca nível 1, por que tal herói recuou no nível 1 e o outro foi pra cima. Tudo isso é uma noçãozinha que talvez você não tenha no momento, mas você pode adquirir assistindo jogos. Então vale muito a pena também para você ter esse tipo de noção, independente da rota que você joga. E por fim, uma outra big vantagem que tem é que pessoas que assistem mais jogos competitivos se tornam jogadores mais inteligentes. E isso é uma questão meio básica de você entender, né? Quanto mais você vê jogadores de alto nível jogando, aplicando rotações, noções de jogo, e aí você vai vendo os comentaristas, os narradores, a gente aqui resenhando, todo mundo, você vai entendendo muito mais sobre o jogo, sua visão de jogo vai expandindo, e quando você vai pra ranqueada, naturalmente você vai com uma visão diferente de 90, 95% da galera que não consome esse tipo de conteúdo, só joga no automático, só olha pra frente, só fica batendo e andando pra frente e fazendo cagada o tempo todo. É claro, assistir esse tipo de jogo não vai fazer você se tornar um gênio, um pro player só porque você tá vendo um outro jogando, mas vai abrir na sua cabeça e aí, dependendo do quanto você consegue desenvolver, evoluir, o quanto você tá dedicado no jogo, você pode usar isso a longo prazo para se tornar um jogador cada vez mais inteligente. E vai por mim, quando você chegar nos elos mais altos, não adianta você só ser bom de dedo não, tá? Você vai ter que ser inteligente, senão vão ganhar de você, vão te matar de bobeira, porque você não sabe o que tá fazendo no mapa, tá andando todo errado, independente de você ser bom ou não. Se você pisar errado no mapa, se você não entende o que você tá fazendo, você vai complicar a vida do seu time. E é claro que tem outras vantagens também de você assistir o competitivo, e se você quiser que a gente fale mais sobre elas, deixa aí embaixo nos comentários pra eu saber. Posso trazer uma parte 2 também, já reforçando o convite pra você assistir todo final de semana com a gente, Choque BR, Campeonato Brasileiro que tá rolando. A partir da 1 da tarde ali a gente já tá online, você pode aprender muito mais sobre o jogo e ver se tudo isso que eu falei faz sentido mesmo na prática, fechou? Então nos comentários esquece de deixar aquele like maroto, se inscrever no canal se não for inscrito. Muito obrigado pela sua presença, espero te ver em um próximo vídeo.